Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Dizer, o nosso podcast Experiência do Cliente aqui na Zenvia. Nós estamos no terceiro episódio hoje. Vamos falar sobre um tema incrível aí, que é sobre o nosso querido WhatsApp. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial para dividir a bancada aqui do nosso jornal, do nosso Pode Dizer, o Lucas, nosso campeão do marketing aí. Seja bem-vindo, que bom ter você Muito aqui. obrigado. Eu acho que existe uma pressão de estar do lado de Letícia, sabia? Não é verdade. A Zenvia é uma entidade pra gente, então pra mim é uma pressão sim. Muito obrigada, eu tô feliz de estar aqui hoje com vocês. Que você veio. E eu tô mais feliz ainda de dizer quem é a nossa convidada de hoje. Tá demais. Ela, eu diria que é um guru de WhatsApp. Sabe tudo. Sempre que eu tenho uma dúvida, eu vou lá. Mari, pelo amor de Deus, o que é isso Ela é o nosso daqui? chat GPT? Talvez o WhatsApp, sabia? É isso. Vamos apresentar quem tá com a gente aqui hoje. Ela é nossa gerente de parcerias estratégicas. Mariana Taiane, seja muito bem-vinda, pode dizer. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que nos assiste. Eu tô super feliz com o convite. Tenho acompanhado, pode dizer, tenho visto o sucesso, o engajamento que vocês têm conseguido através dos convidados, temas relevantes que têm trazido. Então, eu tô super feliz também de fazer parte dessa história aqui, participando do terceiro episódio. E obrigada pelo guru do WhatsApp. A verdade é que, assim, é tão difícil, tem tanta coisa nova sempre acontecendo na plataforma e tá tão presente na nossa vida, né, que eu acho que todo brasileiro é um pouco guru de WhatsApp por usar muito a ferramenta. Mas tô super feliz com o convite e espero que a gente consiga ter uma troca valiosa aí ao longo da nossa conversa. Excelente. Eu tô muito feliz também da gente estar podendo receber você aqui, viu, Mari? Venha quando quiser, sempre quiser lançar alguma coisa nova, quiser falar com o mercado, com os nossos clientes, com os nossos humans, está mais do que convidada de estar aqui com a gente. Bora começar então? Hoje, até para contar para nossa audiência aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessa experiência integrada em todos os canais. Nós vamos dar um foco muito grande aqui no canal que está 99% presente na vida dos nossos brasileiros, né? Acho que nós temos dados que falaram, inclusive saiu agora recentemente a pesquisa a Panorama do Mobile Uptime, que ela fala exatamente sobre a presença do aplicativo no celular das pessoas, em 99%, é isso, Lucas? E mais de 50% na tela inicial. Ou já vem ali pré-instalado, ou as pessoas arrastam o ícone ali para a tela inicial, ou seja, tá no dia a dia, por impulso mesmo você já abre o WhatsApp. Faz parte do dia a dia. E eu queria começar perguntando para Mari, esse comportamento de ser tão presente na vida das pessoas, ele é só brasileiro? É no mundo todo? Como que o WhatsApp enxerga a gente? Porque tudo hoje no Brasil passa pelo WhatsApp. Acontece ali, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse cenário global, depois a gente afunila um pouquinho para falar sobre a nossa realidade brasileira. Acho que uma parcela importante e relevante do nosso PIB, né? Acaba que circula dentro do WhatsApp hoje em dia. E isso é um recorte que a gente tem em Brasil, mas diversos outros mercados na América Latina, na Europa, na Ásia, espelham esse comportamento, né? Eu acho que Meta tem investido, não só no WhatsApp, mas assim, em todas as suas plataformas, em ferramentas que vão ajudar as pessoas e tem como um valor, né, a construção de ferramentas que ajudem as pessoas a formar a comunidade. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando me juntei ao time da Meta em 2021. E eu acho que é super vivido na prática. Então, é um objetivo que se traduz em tudo que a gente constrói. E por isso que essa ferramenta está tão dentro, né, da dinâmica e da vida de todos nós, assim. E ela acaba se refletindo nos negócios, mas é comportamental, talvez, né? Muito mais do que apenas num viés de negócio. E outros mercados têm uma presença muito relevante de WhatsApp também. Então, a gente tem uma série de funcionalidades importantes e relevantes para um público brasileiro, um público latino-americano que é heavy user de WhatsApp, que também se reflete em roadmap, em lançamentos de produtos, em alfas, betas que a gente faz ao redor do mundo. Então, a grande ideia é que tenhamos uma plataforma que consiga atender globalmente, em uma escala global, todas as nossas necessidades. E eu acho que a América Latina entra num lugar de muito protagonismo nisso, né? Porque talvez tenhamos um uso muito avançado, tenhamos um entendimento do conversacional, do social, de uma maneira diferente, né, de outras regiões. Então, eu acho que Zenvia, outros dos nossos parceiros, né, e empresas como vocês, também têm um papel muito importante de protagonismo, assim, em trazer essas necessidades de mercado, serem porta-vozes, né, do que o mercado necessita,
desenvolver tecnologias para isso, mas nos educar também, em cima do que a gente deveria fazer para atender essa necessidade. E quando a gente fala de WhatsApp, eu acho que ele tem essa grande penetração, os números que vocês trouxeram, né, refletem muito disso. Então, está como uma prioridade dentro do celular, né, dos brasileiros, quando a gente olha esse recorte da Panorama Mobile Time, a gente está super presente na vida de todo mundo, então tem mais celular no Brasil hoje em dia do que gente, né? E estamos em 99% desses devices penetrados e instalados, enfim, fazendo parte do dia a dia das pessoas. E porque eu acho que o WhatsApp, quando foi concebido, ele foi concebido como uma tecnologia, uma plataforma que deveria ser simples. Simples, leve, fácil, intuitiva e dinâmica no sentido de atender com simplicidade, com entregar comodidade ao uso ali das pessoas. Então, quando a gente enxerga a ferramenta, a gente enxerga também funcionalidades que tornam ela muito democrática. Então, quando a gente fala das necessidades de negócio, a gente está falando de diversos públicos, né? E aí, quem tem que desenvolver tecnologia sabe disso, né? A gente precisa conseguir conversar com um range muito grande de pessoas, muito amplo de pessoas e de audiências. Então, a ideia do WhatsApp é que ele seja democrático para conseguir falar e dialogar com as necessidades de um público super diverso. Então, acho que é isso também que é muito encantador, assim, tudo do que a gente faz, em tudo do que a gente posiciona e desenvolve dentro dessa plataforma. E eu acho que por isso ele entra, e a gente veio hoje assim para falar um pouco mais sobre omnicanalidade, né? Ele entra num lugar de protagonismo, porque sabemos que não existe um único canal que vai atender a todas as necessidades de um usuário, de nós, né, humanos e consumidores aqui na nossa vida enquanto CPF. Mas a gente sabe que tem lugares onde a gente consegue encontrar todas as respostas e caminhos que nos levam ali para os lugares certos e para a solução dos nossos problemas ou necessidades. Então, eu acho que o porquê usar o WhatsApp, né? Assim, acho que é por isso, porque ele consegue ser um grande orquestrador e um grande direcionador, assim, né? De necessidades, de fluxos, e consegue trazer uma experiência muito hipercontextualizada. E ele, obviamente, vai se apoiar e vai se integrar aí com outras ferramentas, né? Que as empresas possuem. E a gente sabe que são muitas. Isso aí. Boa. Legal. E hoje as empresas querem fazer o atendimento digital, precisam do atendimento digital, né? Só que elas acreditam que fazer o atendimento digital é estar em todos os canais digitais para mostrar para o cliente dela lá da outra ponta que, olha, eu quero te atender independente de onde você esteja, mas muitas vezes ali existem algumas falhas, né? Não existe uma qualidade permeando todos esses canais digitais. Como é que você enxerga que a Meta hoje, o WhatsApp, consegue entregar essa experiência contínua e fluida ali no canal? Eu acho que o WhatsApp chega como uma ferramenta, né, que está na nossa vida e que nos entrega uma capacidade super importante para os negócios hoje, para as marcas, né, que é a capacidade de conversar. Então, assim, quando a gente pensa numa evolução natural e como a tecnologia vem para suportar essa evolução natural do comportamento de consumo, a gente percebe que sempre existiu a necessidade de negócios conversarem com pessoas, né? Isso não é novo. E quando a gente pensa sobre os meios e as tecnologias disponíveis para fazer isso, sei lá, foi no porta a porta muito tempo, foi no telefone, foi, sei lá, através de, não sei, gente, mala postal chamava na época. Caixa postal, era sobre, tipo, enviar, né, coisas pelo correio, era sobre fazer vendas na televisão, era sobre... Não que eu me lembre desse tempo. Não temos idade. Não temos idade. Que era caixa postal, alguma coisa Fiz assim. pesquisas, por isso que soube que isso existia também. Isso. Mas a verdade, Lê, é que isso sempre aconteceu. E quando a gente olha plataformas de Meta e por que Meta se preparou, ela entendeu que a tecnologia tinha que servir a esse propósito de conversa. E quando a gente olha as nossas plataformas, a gente tem um número, né? Os nossos earning calls ali, os nossos... as reuniões trimestrais de divulgação de resultado mostram isso. Assim, é uma penetração muito grande na população mundial. Então, quando a gente olha essa grande população mundial conectada nas nossas plataformas, a gente tem que começar a criar mecanismos que empoderem essa grande audiência, esses dados todos, para fazer sentido, né? Para resolver dores de negócio, dores de pessoas, necessidades. Então, a gente tem o WhatsApp aí como uma ferramenta que vai possibilitar, de novo, assim, o gancho que eu fiz no início, conversas, né? E essas conversas, elas têm que converter.
Então, quando a gente pensa sobre conversões importantes, sobre elementos que nos levam a criar conversas de valor, a gente sabe que, principalmente, o que um negócio tem que entender é quais são as necessidades do seu público, o seu objetivo de negócio e a necessidade do seu público. Então, se o meu objetivo de negócio, e ele pode ser fazer um atendimento, né, no suporte ao meu cliente. Se o meu objetivo de negócio é fidelização, se o meu objetivo de negócio é fazer a venda de um novo produto, é ajudar na descoberta, eu tenho que ter jornadas conversacionais, jornadas que me levem à construção desse objetivo. Porque eu vou ter que encontrar meios de ter esse momento de conversão. Então, por isso que eu acredito que é super importante não estar só presente digitalmente, mas entender qual o sentido dessa presença. E qual o objetivo de negócio que eu resolvo por estar em vários canais. E quais desses canais talvez entregam o que acho que é a palavra de ordem, a palavra da vez, quando a gente pensa em comportamento do consumidor, que é a comodidade. Então, como eu faço com que a experiência do meu cliente, primeiro, ela seja resolutiva, porque aí ele volta, né? Ela me gere esse outcome, esse objetivo de negócio, ou seja, eu também, enquanto empresa, resolvi o que precisava. E no final do dia que ela seja valiosa, né? Que ela faça com que esse cliente entenda que a minha marca se preocupa com ela e está disposta a conversar e a seguir melhorando. Porque eu acho que qualquer diálogo é isso, né? A gente segue sempre evoluindo. Então, as conversas têm que ser contínuas. E eu acho que mais do que ter vários canais é entender, primeiro, como eles se conversam, ou seja, como eles se integram, né? E como que, no final do dia, eu levo a audiência certa para o lugar de sua preferência. Como que eu torno tudo muito simples, né? Acho que a simplicidade também é uma palavra importante nesse mindset, assim, da presença digital. Então, eu acho que para além de estar presente, como eu faço isso de uma maneira simples e efetiva. Muito legal te ouvir, porque vem muito ao encontro do que a gente fala aqui dentro da Zenvia, né? Que a nossa proposta de valor é atender, né, vender mais e atender melhor. Então, quando você falou qual a proposta de valor do canal do WhatsApp? Ou como que a Meta pensa nessas conversas? Tem muito a ver sobre aquilo que é prioridade para o cliente. Né? Tem tudo a ver com aquilo que está na agenda dele. Né? A gente tem falado muito internamente aqui, né, Lucas? Que na agenda de todos os clientes tem a pauta do vender mais e do atender melhor. E fazer isso é só via uma conversa que faça sentido. E quando a gente leva isso para dentro do canal, a gente consegue ter uma jornada que cumpra um objetivo do propósito, né? Que cumpra o objetivo daquela marca em seja vender mais, né? Usar o canal para atrair um lead, para fazer uma conversão de vendas, para conversar sobre o lançamento de um produto, para fazer um teste AB sobre aquilo que está funcionando dentro da estratégia ou não, e uma parte de atendimento, quando eu estou falando sobre todo o aspecto transacional de vários segmentos que a gente consegue enxergar o WhatsApp sendo bastante benéfico para ajudar o cliente a resolver dores aí, seja num processo de pós-venda, ou de não entendimento do produto ou do serviço, ou de recontratação, ou de uma jornada de dar um passo além no relacionamento, né? E eu fico pensando que o quanto de relacionamentos não tem dentro do WhatsApp o tempo todo, o dia todo, conversas infinitas, e que nós, enquanto provedores de soluções, né, junto com a Meta e tudo mais, esse eu acho que é o nosso grande objetivo. É como que a gente encapsula isso de uma forma simples, né? De uma forma que faça sentido lá na ponta. Que o nosso cliente, que as pessoas consigam navegar de forma simples, mesmo sem saber que, né, por trás disso existe uma série de complexidades técnicas, de conectividade, né, de soluções tecnológicas funcionando para que o propósito simples e simplificado, né, de todo o negócio, que é vender mais e atender melhor, ele se realize, né? Então, no fundo, a gente está falando sobre um trabalho que é feito, né, muito extenso, mas que na ponta fica muito palatável, né? Fica muito simplificado. Então, que é como a gente simula a conversa do dia a dia, né? Se eu te mandar um WhatsApp e falar, oi, Maria, e aí, tudo bem? Você vai falar, Lê, quanto tempo? Vamos marcar um almoço? Assim, é muito... Pra gente que tá na parte de tecnologia, é muito louco você pensar que a gente produz tecnologia para ser uma conversa, para chegar no limite de ser uma conversa tão simples quanto a gente marcar de vir aqui no podcast e se encontrar, né? Então, se você me permite, uma coisa legal que a Mari trouxe pra gente
entenda seu público. Saiba onde ele tá, onde ele quer conversar. E principalmente, que tom de voz você vai usar. Muitas vezes a gente recebe um cliente que viu um fluxo funcionando lá no chatbot e fala assim, eu quero esse fluxo na minha empresa. E você para, opa, peraí. Quem você atende? Como é que é esse atendimento? Em que momento da jornada esse teu cliente entra em contato contigo? Porque aí a gente vai precisar voltar aqui, adaptar o tom de voz, entender melhor se essa jornada vai funcionar no fim do dia ou não. Porque às vezes não é só uma jornada bonita, ela tem que funcionar para o cliente. Hoje a gente, com a Zenvia, é claro, a gente consegue ter inteligência artificial atuando nesses chatbots para adaptar tom de voz, adaptar personalidade e tudo mais. Mas pensar nessa construção, em como você vai colocar o canal WhatsApp ali para conversar com o teu cliente, dependendo ali de região, de faixa etária, da etapa da jornada mesmo que esse cara vai entrar em contato contigo, né? A gente tem, por exemplo, seguradoras aqui com a Zenvia. O cara tá lá, acabou de bater o carro, eu vou querer entrar num fluxo bonito, mais gigante. Não, eu acabei de bater o carro, eu quero um fluxo rápido que eu consiga, que o meu guincho chegue até a mim, né? Então, entender o público, entender o momento que ele tá ali na jornada e principalmente adaptar essa comunicação é super importante, né? Eu acho que quando a gente pensa na anatomia, né, de uma boa conversa, ou do sucesso, vamos dizer, o sucesso conversacional de uma empresa, a gente está falando de vários elementos diferentes, né? E assim, de perspectivas diferentes também. Então, do ponto de vista de negócio, vai ter vender mais e otimizar custo, né? Reduzir, ter eficiência operacional, por assim dizer. Então, a partir dessas premissas, quais são os KPIs que eu vou criar e que vão suportar o meu entendimento de sucesso ou não, né? E quais são os momentos da jornada do cliente onde, de fato, eu vou ter que criar esses pesos e medidas, assim, dessa ambivalência, né? Porque eu tenho que cortar, tenho que reduzir custos, mas, obviamente, eu tenho que entregar uma experiência sempre cada vez melhor se eu quero vender mais. Então, eu acho que esse elemento é muito importante. E o que a gente vê também é que quando falamos, né, dessa construção de jornada e do entendimento da audiência, a gente tem hoje tanta tecnologia disponível, tem tanta inteligência, a própria Lê falou isso, né? Assim, quando a gente olha a empreitada da construção de jornadas digitais e de presença digital, existe uma série de ferramentas. São muitas tecnologias disponíveis. E nós, enquanto clientes, na sua grande maioria, né, a gente sabe disso. Então, a gente quer chegar no ponto de ter um atendimento ou uma experiência simplificada. E aí, eu acho que a tolerância hoje do consumidor, de quem tem o poder de compra, ela já é menor, né? Sim. Assim, eu deixo rastro, né? Tudo que eu faço digitalmente, deixo um rastro. Deixo uma inteligência. Pensando também nas conversas, né? Tudo gera dado. Então, assim, como que essa presença, essa facilidade chega até mim, sabendo que eu, a partir do meu comportamento, de fato, gerei um rastro, assim, um lastro de coisas ali que permeiam um pouco da minha atividade. Então, a gente fala muito sobre esse entendimento de audiência que o Lucas trouxe, do ponto de vista de fazer com que o convite chegue para quem precisa ir para a tua festa, né? Quando a gente fala, por exemplo, da criação de uma jornada conversacional potente, que é o que tu falou, assim, existe muita referência no mercado. O mercado brasileiro, ele é referência mundialmente. Então, a gente tem campanhas inteligentíssimas de brand awareness acontecendo, campanhas de vendas, experiências conversacionais voltadas a atendimento, que são muito ricas. Eu acho que empresas como a Zenvia, hoje, elas têm um papel, de novo, assim, de um protagonismo, de um pioneirismo na criação dessas conversas. Então, quando a gente olha tudo isso, é como que, entendendo essa capacidade de criar coisas legais, eu levo a audiência certa para lá. E aí, a gente tem investido cada vez mais em elementos que deem para as empresas a capacidade de fazer com que o convite chegue para quem precisa ir para a festa, né? Então, assim, não adianta também... Chega a tempo, da pessoa Imagina fazer um festão de aniversário lindo, DJ, buffet, tá lá, linda, maravilhosa. Só o convite não chegou para as pessoas. A festa é um fracasso. Ou então, chegou muito em cima da hora, todo mundo com seus compromissos. Exato. Né? Fora do timing, né? A gente fala e chega pra audiência errada, né? Também, assim. Chega pra quem tu não queria convidar. Também ela não tá é legal. Blacklist, você não queria na nossa festa. E, de repente, é esse que vai. É isso. Então, assim, como que a gente faz com que... a gente leva as pessoas certas, assim, de novo, né? Indo para aquele referencial ali de anatomia de uma conversa. Legal. Então, a audiência certa.
A gente tem investido muito em anúncios. Anúncios que utilizam toda a parte de inteligência artificial da Meta, toda a parte de inteligência baseada nas campanhas que rodam, né, nas nossas plataformas, para ajudar nessa segmentação e levar esse público para uma conversa com um call to action, né, com uma chamada para uma interação em WhatsApp. E a partir do momento que isso acontece, como que a experiência está criada para que não haja essa frustração. E depois que eu já tô lá e que eu converso e que eu chego na experiência certa, eu consiga entregar para a empresa, para o negócio, e Zenvia sabe fazer isso muito bem, sinais. Sinais que nos alimentam ali de elementos para que o negócio entenda onde houve conversão, onde houve uma compra, onde houve a geração de um lead, qual comportamento vai espelhar esse sinal que me ajuda a fazer uma retroalimentação e continuar esse diálogo. Ou seja, sei que Letícia comprou um tênis, né, na minha empresa, na minha loja, através de uma oferta. Porque eu fiz também uma chamada nas plataformas digitais de Meta. Letícia foi lá e comprou. Será que não é o momento de depois chegar para ela e oferecer, sei lá, roupas de esporte para compor as compras que ela fez? Então, como que isso gera uma inteligência e uma conversa que faça sentido para a Letícia, consumidora do tênis, né? Então, eu acho que isso, assim, é também um pouco do que a gente vem buscando fazer cada vez mais. E conta muito com o Zenvia, com os nossos parceiros, para munir negócios de inteligência e de dados, né? Para tomar decisões melhores. Bem legal. Você trouxe um ponto importante aqui para a mesa. Eu e a Lê, a gente conversa muito com o cliente. No dia a dia, a gente tá ali com grandes clientes também. Pequenos, médios e grandes clientes também. E no início, eu senti uma certa resistência dos maiores clientes em fazer o fluxo de venda pelo WhatsApp. Uhum. Muito por conta dessa falta de dados. Porque no site dele, ele tinha o dado. Ele conseguia lá ter esses triggers, né? Conseguia ter esses movimentos do cliente lá dentro. E no WhatsApp até então, ele conseguia ver um clique, ele conseguia ver uma visualização e tudo mais. E a Meta entendeu isso. Entendeu que essas empresas estavam buscando, de fato, esses sinais que retroalimentassem essas campanhas, deixassem elas mais otimizadas para ele vender mais, né? No final do dia. Queria que você falasse um pouco de MM Lite, que está chegando aí pra gente. Zenvia já está adaptada. E o que você enxerga que a MM Lite pode potencializar essa jornada? São muitas novidades, né? Porque eu acho que assim, quando a gente fala também de comodidade, de facilidade, simplicidade, a ideia é que negócios que optam por ter uma presença no WhatsApp, uma presença da sua marca, consigam fazer isso de uma maneira cada vez mais inteligente e também mais cômoda, né? A gente fala muito de experiências em thread, porque eu acho que esse é um primeiro gancho, assim, antes até da gente entrar em MM Lite, que é tudo que a gente traz para resolver uma necessidade do usuário, né, ou da minha audiência, dentro daquela conversa. Que tu até comentou, né? Existe o site, existem links, existem outras coisas. Quando a gente olha o comportamento, tem uma pesquisa da BCG que foi lançada agora no início do ano, sobre qual era o comportamento dos brasileiros, né, em algumas indústrias diferentes, quando conversavam com um negócio, o que eles sentiam falta. A grande maioria já usava, mas queria usar ainda mais e de forma mais inteligente as conversas para ter acesso a catálogo, para ter acesso a coisas que levavam ele a concluir tudo em um único canal. Tudo dentro da mesma thread, né? Então, a gente começou já há algum tempo a entender isso e começou a trazer coisas que espelhavam experiências que existiam no site, que existiam em outros canais dentro do WhatsApp, para a gente cada vez mais facilitar a vida de todo mundo, né? E trazer essa conversão desejada pelos negócios. Então, a gente começou a trazer também, por exemplo, experiências melhoradas de catálogo. A gente teve também a construção de uma funcionalidade que se chama Flows, que é como que a gente cria fluxos que espelham jornadas que são across channels dentro do WhatsApp. Então, diminuiu muito a fricção da conversa, né? Muito. As pessoas, de fato, ficam mais tempo no canal, conversam mais tempo com a marca. Isso facilita a obtenção de resultados ali, de sinais, né, de conversão. Mas é muito legal, assim, porque eu consigo, por exemplo, agendar um serviço, né? Eu consigo ter acesso a um calendário com disponibilidade. Eu consigo enxergar documentos, então eu consigo submeter documentos, né, da mesma forma, PDF, documentos com imagens, né, imagens. A gente consegue emular muito uma experiência que acontece em outros lugares. E aí,
a gente pensa nessa quantidade tremenda de dados que passa a existir dentro de uma experiência conversa, toda né? contextualizada dentro de uma conversa, Perfeito. porque aí eu sei das conversões, eu sei dos agendamentos. E sabe onde houve a fricção, inclusive. Totalmente. E aí Sabe eu onde não olho... tá legal. Não, e aí a gente olha a necessidade do negócio e a gente sabe que ele precisa seguir conversando. Ele precisa, de novo, como disse a Lê, vender mais, né? Fidelizar o seu público. Então, sabendo disso, como que a gente utiliza as nossas plataformas de ads e toda a inteligência que existe, né? E que ao longo de anos se construiu nas plataformas de meta, para fazer a veiculação de campanhas de marketing dentro do WhatsApp a partir da mesma console já conhecida das equipes de marketing do Ads Manager. Perfeito. Então, o MM Lite, como o Lucas trouxe, é pra gente um produto que traz uma experiência melhor para quem vai criar campanhas de marketing, né? Do ponto de vista da necessidade do negócio, ou seja, é mais fácil. Eu faço isso em um mesmo lugar que eu já crio os meus anúncios de Instagram, de Facebook. Então, Ads Manager. E aí, a partir disso, eu trago uma outra parte, que é uma parte de otimização. Então, dados todos os sinais que eu recebo das conversas, que eu tenho das campanhas de mídia, que eu rodei nas minhas outras plataformas, como que eu tendo uma audiência que eu quero impactar, eu lanço isso dentro do Ads Manager e ele me diz quem está mais propenso a engajar. Sensacional. Por outros sinais. E quem, na verdade, também pode estar desgastado, porque foi engajado já outras vezes ali por outras campanhas. Então, assim, ele entende o timing. Ele consegue fazer uma limpeza já dessa audiência, que é um elemento super importante na anatomia da conversa e da conversão que a gente vem falando. E aí, eu consigo entregar para o negócio muito mais sinais. Mais sinais de leitura, de engajamento, de taxa de clique. Então, eu consigo ir trazendo conversões melhores para que essas campanhas sejam, à medida do tempo, também sempre otimizadas. E que a minha conversa chegue em quem faça sentido que ela chegue, né? Então, o MM Lite é isso, assim, é trazer uma experiência de campanhas de marketing no WhatsApp para o Ads Manager, com toda a otimização que a AI nos traz e toda a otimização que existe a partir de insights e insumos que a gente pega de campanhas de mídia. Então, Zenvia é um parceiro que entrou conosco nessa empreitada e que fez parte ali das nossas fases de teste, né, iniciais. Isso já está disponível para ser utilizado. E hoje vocês conseguem entregar isso, né? Então, quando a gente tiver campanhas de marketing, vocês fazem muito bem, vocês conseguem entregar essa experiência para a marca. Ou seja, quem é que vai estar mais propenso a engajar contigo? O quanto que a audiência impactada engajou de fato? E como que a gente otimiza isso para uma continuidade disso? Então, eu acho que vale super a pena experimentar, assim, sabe? Eu acho que conversar com os times de vocês, para quem nos assiste, é muito interessante para ver como que esse dado chega, né? Mas é algo que a gente veio construindo muito intencionalmente, assim, nos últimos semestres. E que tá muito ambientado dentro da estratégia de conversa com os consumidores, passando por essa etapa importante aí do marketing, da venda. E aí eu queria aproveitar que nós estamos falando de funcionalidade para a gente dar uma aula para quem está nos ouvindo aqui, né? Aproveitar o tema do guru, né, Lucas? Então, nós já falamos aqui, só recapitulando, já falamos um pouco de flows, já falamos também do MM Lite, e agora eu queria muito que você contasse sobre o queridinho aí, que acabou de entrar, tá bem quente, que é a questão do Pix. Que, assim, para mim o Pix está para o WhatsApp, né? Se todo mundo tem o WhatsApp no telefone, todo mundo tem Pix. Então, para mim, assim, é um casamento perfeito entre um ambiente conversacional com um meio de pagamento. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouco sobre o Pix e a novidade aí do Calling também, se puder contar um pouco para quem está nos assistindo, nos ouvindo. O nosso roadmap, ele é sempre pensado do ponto de vista do usuário. Então, quando tu fala, né, sobre Pix, é porque a gente sabe também que era um pleito antigo. Mas a gênese dessa conversa toda foi ali em 2021, 2022, quando a gente começa a ter um trabalho para olhar necessidades de negócio e usuários que fazem negócios com empresas, ou seja, compram através do WhatsApp. O que eles queriam? Essa galera queria pagar. Né? Tinha uma necessidade de pagar. Porque se a gente fala de conversas que vão converter, a gente está falando de trazer esse estágio último, que é de fato efetivar a venda. A venda. O acordo entre a empresa e marca, né? Exatamente. E cliente. Então, assim,
a gente enxerga esse projeto como uma grande conquista, assim. Ele começou inicialmente, né, com a presença, com a criação de um pagamento, de uma experiência de pagamento dentro do WhatsApp na Índia. Então, que é um mercado super heavy user também, né? Que é um continente dentro de si mesmo. Sim. É heavy user de WhatsApp. E ali a gente aprendeu muita coisa. Mas a verdade é que os mercados são diferentes. Os comportamentos, né? Eu acho que a gente, em América Latina, vive e tem uma experiência desafiadora para os negócios, que é o nosso comportamento digital do ponto de vista de experiência de pagamento, assim. Existe uma evolução, uma disrupção do que é tradicional nos mercados financeiros, né, das fintechs, assim, é um boom que existe aqui na América Latina. A gente tem muita solução nova, muita solução boa, pioneira, disruptiva, sendo oferecida. Então, a gente espera que isso apareça nos nossos canais comuns, habituais do dia a dia. Então, a gente sabia que o WhatsApp no Brasil precisava de uma experiência de pagamento. E que, mais do que isso, ela tinha que ser tropicalizada. Não adiantava a gente replicar o que tinha acontecido na Índia aqui. Então, eu acho que os nossos parceiros e outros negócios, né, outros clientes finais, assim, foram muito importantes para que a gente tivesse o desenho de uma solução de pagamento de fato aderente à necessidade do mercado. E aí vem o Pix, né? E eu acho que ele chega num lugar que é um lugar que a gente entende que é onde existe talvez o maior valor dentro da construção de jornadas de WhatsApp, que é nessas mensagens que estão associadas à utilidade, a uma transação. Perfeito. Então, quando a gente pensa no uso do WhatsApp, a gente sabe que, e na forma como a plataforma foi construída, existem conversas, né? E tipos de conversa, tipos de mensagem. Então, a gente vai ter conversas e conteúdos que vão entregar muito mais um atendimento às necessidades de marketing. A gente vai ter o comportamento de nós, consumidores, que queremos falar com uma marca. Isso chega como um serviço, né, a ser atendido, um cliente a ser engajado e que está ali procurando a empresa. A gente tem conversas que são voltadas a facilitar a vida de quem precisa autenticar. E hoje qualquer presença digital precisa ser autenticado. Né? Principalmente no mercado como o Brasil. Muito. A gente está autenticando nosso todo, usuário, a nossa identidade o tempo inteiro. O tempo todo. E é necessário, né? A gente tem uma engenharia social muito potente, assim, na América Latina. A gente é inteligente para tudo, né? Pra tudo. Enfim. E aí, o que acontece? A gente tem essas conversas de utilidade, que pra gente são um grande valor do WhatsApp, como eu comentava. Por quê? Quando eu vendo o tênis pra Letícia, é básico, é fundamental, é parte do que a Letícia espera de mim como negócio. É uma confirmação. A confirmação dessa compra. É a capacidade dela de pegar status dessa... Acompanhamento, né? Principalmente sendo um ambiente digital. Para tudo, né, Lê? Porque assim, se a empresa não te entrega... A empresa de cartão de crédito, o banco, todo mundo te dá algum sinal. Exato. Mas assim, cai muito mal para nossa experiência de consumo não ter essa visibilidade de em que momento do processo eu estou. Ou o que aconteceu com essa minha ação. Pô, eu fui lá e escolhi comprar dessa empresa, fiz negócios com você. Onde é que está o meu atendimento e a continuidade desse nosso acordo, né? E aí, a gente enxerga como utilidade tudo que está associado a uma transação. Pode ser porque eu preciso... e aí são para diferentes indústrias, né? Porque eu preciso saber quando que o serviço vai ser prestado na minha casa, se eu contratei internet, se eu tô com problema de energia, se eu tô com problema com... Não sei... Se eu agendo um serviço, eu vou em algum lugar, né? Eu vou fazer uma consulta, se eu vou agendar um exame. Se eu tô no momento de uma assistência, né? Totalmente. Um seguro, né? Assim, seguro, exato. Assim, tem alguém chegando, o guincho tá chegando para me socorrer. Eu preciso de ajuda aqui. Então, assim, isso tudo pra gente são muito... são experiências relevantes de serem construídas dentro do WhatsApp. E elas levam as pessoas a voltar para esse canal. Porque se eu resolvo facilmente isso numa conversa com uma marca, eu nem talvez queira engajar em outros canais, porque eu resolvi tudo ali. E eu enxergo essa marca como uma marca que me entendeu, né? Assim, uma empresa que me entendeu, porque eu tive uma necessidade, ela era urgente, eu tinha lá a criticidade daquilo, e eu recebi. E foi automático, e chegou pra mim, enfim. Então, isso me leva a voltar. Tem uma máxima que a gente fala, que é a comodidade, ela fideliza, né?
Uma vez cômodo, uma vez sendo confortável, uma vez essa comodidade acontecendo, é mais do que natural que aquele seja o canal sempre escolhido, né? Pra gente Não, e aí a gente pensa na dor do negócio, né? Que é muitas vezes diminuir a sua inadimplência. Que era um pouco do que a gente falava, do vender mais, do diminuir custo operacional, enfim. Como que a gente tem essa comodidade que o WhatsApp entrega? Uma experiência hoje já de Pix, que está super na vida do brasileiro. Existe uma experiência também voltada para cartão, né? Dentro de payments no WhatsApp. Então, a gente consegue entregar formas de pagamento. E eu consigo fazer isso chegar em um canal onde as pessoas abrem, onde elas recebem. Então, diferente de outros canais, a mensagem no WhatsApp, ela é entregue para quem tem o WhatsApp no celular. Então, sempre que eu mando uma mensagem lá, de fato, existe um usuário na ponta. Exato. Ele vai receber, ele vai abrir. Exato. E ele vai ter um botão. E que talvez fosse isso que fosse facilitar a vida dele. Porque ele não tem que ir para outros canais onde tem muita fricção, muita disrupção, para encontrar um PDF com a segunda via do boleto. Encontrar a informação de uma conta que foi extraviada, que ele não recebeu, que esqueceu que tinha que receber. Então, assim, é como trazer uma jornada que é uma jornada de eficiência, né? De adimplência. E fazer lembretes, talvez não de que você está me devendo, mas lembretes sobre o fato de que está chegando o dia do pagamento. Exato. Né? E eu facilito a sua vida. A gente fala muito sobre essa jornada em específica, da parte da recuperação aí, da confiança financeira, do crédito, né, da cobrança. Hoje a gente está falando de um Brasil com 77% das famílias tem algum nível de endividamento ou mais. E quando eu entrego uma experiência tranquila para que esse pagamento seja feito, a tese que a gente tem acompanhado e visto nos resultados dos nossos clientes que já estão utilizando o Pix, integrado a essa jornada de utilidade para fazer pagamentos, a gente percebe que o cliente escolhe a marca para pagar. Porque é muito dentro do que a Mari falou, né? Eu não tenho mais que... ele já está com a cabeça cheia de coisas para pagar. Ele vai pagar aquilo que for mais urgente e cômodo. Né? Então, a gente tem clientes de vários segmentos. Vou dar um exemplo de um cliente de utilities, né? Que presta serviço de utilidade. Quando a gente entrega uma comunicação adimplente para o cliente, facilitando ele que ele faça o pagamento, eu evito que ele entre numa outra jornada, que é uma jornada de inadimplência. Então, a gente consegue promover essa facilidade, essa simplicidade para que seja o fornecedor escolhido, né? Seja a conta escolhida para ser paga, né, Lucas? Porque hoje, a realidade do brasileiro, infelizmente, a gente tem muitas coisas para escolher para pagar. E às vezes a Receita vai precisar de um ajuste ali de quando vai fazer esse pagamento. Então, no fundo, de novo, o tema da conversa e da simplicidade fazendo diferença nos negócios. Porque se minha conversa é simples no momento correto e fazer o pagamento também é simples, a gente diminui drasticamente assim, a quantidade de fricções e ainda tem uma prevenção aí, a parte de inadimplência, né? E do ponto de vista de experiência, é muito melhor. E para o relacionamento, quando a gente fala de fidelizar... Porque esse cliente vai voltar a ser adimplente, né? Eu não vou ficar tratando ele como sempre vai me dever a vida toda. É muito melhor, né? A gente falar sobre uma data que está vindo aí, como eu te facilito a vida, do que ficar batendo na porta para dizer, você tá, né? Você tá me devendo, enfim. Então, assim, e existe um ganho exponencial, assim, de resultados, né? Que a gente percebe, acho que Zenvia conhece, porque também já implementa isso. Então, hoje, quando a gente fala de conversas de utilidade, a gente tem a capacidade de mandar um template de uma mensagem, né? Ou seja, uma mensagem já pronta, formulada, com todos os links ali embedados, com o PDF, né? Dessa segunda via, ou da conta, enfim. E já colocar um botão. E é um botão que facilita muito a vida, que é de pagar no Pix. Então, assim, de novo, assim, do ponto de vista de experiência, isso é muito valioso, né? E eu acho que essa percepção da marca também, ela melhora muito. Então, é algo pra gente, acho que explorar cada vez mais e entender, assim, até porque se depois eu tiver de fazer um cross-sell, um upsell, né? Se eu tiver que posicionar um outro produto, eu posso utilizar esse mesmo canal, porque ele não tá desgastado, é onde tudo foi resolvido. E eu vou ter dados melhores, assim, para fazer esse engajamento. Então,
esse é um objetivo nosso, assim, que cada vez mais empresas experimentem, né? E procurem vocês, enfim, conversem com vocês para fazer isso. E eu queria pontuar uma coisa importante aqui, que isso não está restrito à grande empresa somente, tá? Eu acho que é um trabalho democrático, né? É um trabalho tanto de Meta quanto Zenvia, tornar essas mensagens de utilidade cada vez mais democráticas e acessíveis para os pequenos negócios também. E aí, quando o Zenvia olhou para isso, principalmente para essa jornada de pós-venda, que você quer ali enviar um lembrete, ó, Letícia, você agendou sua consulta aqui com a gente, ou Mari, você tem a sua conta para pagar aqui. A gente entendeu que essas empresas elas se assustavam um pouco com esse processo, porque precisava de ter conectividade com os sistemas que elas já utilizam. Então, o que a gente construiu, né, em Zenvia agora? A gente está construindo, e já está bem robusto, né? Um Core Connected, né, Lê? Que está agora angariando ali diversas outras ferramentas, RPs, e-commerce, onde a gente consegue taguear o que está acontecendo com determinado cliente e de forma muito seamless, muito tranquila, muito fácil para o pequeno, para o médio usuário ali do WhatsApp, fazer com que esse processo aconteça para o cliente dele também. Então, eu queria deixar essa mensagem clara aqui, que o pequeno e o médio também podem aproveitar essa mensagem de utilidade, contando com integrações que hoje a Zenvia, por exemplo, está oferecendo para eles. Então, eu consigo hoje conectar facilmente a uma RP e saber se tem uma conta aberta de um cliente e programar um disparo de WhatsApp para o meu cliente final ali. Eu consigo conectar com o meu e-commerce e saber que a Letícia acabou de comprar o tênis de corrida novo dela e falar, Letícia, seu tênis vai chegar na semana que vem, porque eu consultei a data de entrega. Então, acho que a nossa parceria nesse pós-venda também fica ainda mais estreita, né? A gente fica ainda mais parceiro, né? Zenvia, Meta e os outros players ali que estão processando de alguma forma essa venda. E a minha fala aqui é justamente para convidar o pequeno, o médio cliente a não pensar que isso não está distante dele, que hoje a gente já consegue trazer essa experiência para todo mundo de forma bem democratizada, né, Lê? Sim. Tanto concordo com isso que, na verdade, a gente vê os pequenos e assim, os PMEs, que a gente chama, né? Eles são ávidos por novas tecnologias e geralmente andam rápido. Geralmente, quando pega uma funcionalidade como o Pix, a gente vai começar a ver aí, Lucas, utilizando as nossas plataformas para fazer vários tipos de mensagem de utilidade para isso, porque é mais leve, né? E como o fluxo ficou muito simples, ele vai conseguir fazer isso com um nível de velocidade que vai o tornar diferente, né? Então, o convite é justamente para a gente poder falar sobre como que a gente ajuda você, de novo, a vender mais e atender melhor com essa jornada bem integrada aí. E por último, eu queria saber sobre o calling. Eu acho que tem muita gente que vai querer saber sobre isso. Eu, particularmente, é uma funcionalidade que atende muitos nossos clientes aqui, os nossos clientes Enterprise. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. E eu acho que é um pleito antigo, né? Sim, falamos sobre isso há algum tempo. Exato. E eu acho que, assim, de novo, o mercado brasileiro, o mercado latino-americano tem o seu pioneirismo, né, em trazer a necessidade da gente ter voz como um elemento dessa jornada conversacional. Então, se a gente está falando de conversas, a gente precisa ter capacidade de dialogar de maneiras que sejam... E aí eu volto para a característica principal do WhatsApp de forma democrática. Porque sabemos que tem um desafio, assim, também, né, importante, sociocultural, assim, em vários mercados. Então, eu acho que essa capacidade, ela era muito pretendida e foi trabalhada por um longo tempo, tá? Nas nossas plataformas. Assim, a gente traz calling agora como a capacidade, ou seja, de eu estar conversando com o negócio, traduzindo o que é calling, né? A capacidade de estar conversando com o negócio, eu, Mariana, usuária, né? Indivíduo, CPF, tô falando com uma marca, começo a conversar com essa marca, mando mensagens, recebo ali as minhas informações de catálogo, entendo de produto, faço minha compra, pago com um botão de Pix, faço tudo por ali. E, de repente, eu preciso conversar com alguém, talvez no pós-venda. Porque acho que coloquei o meu endereço errado, preciso corrigir alguma coisa, né? Tem uma necessidade ali da minha transação. Hoje em dia, as marcas vão ser capazes, e Zenvia vem trabalhando super bem nisso, de dentro dessa jornada conversacional, colocar lá a opção de chamar, de ligar para o negócio.
Então, eu, usuária, e o próprio negócio também, né? A partir do momento que houver um opt-in, que a gente sempre fala que é super importante que seja um canal onde a vontade do usuário prevaleça, né? A partir desse opt-in, a marca vai poder ligar para mim. Então, assim, Mariana, a gente quer te mandar um alerta importante sobre a tua compra. Podemos te fazer uma ligação? Ou existe uma nova oferta, um novo produto que a gente gostaria de te falar um pouco mais. E a gente tem um especialista aqui no nosso time que vai poder conversar com você. Você está disponível? Eu posso responder, né? Porque hoje em dia a gente até acha estranho quando alguém liga sem a gente conhecer o número. Primeiro, ninguém quer atender. E segundo, a gente já acha meio esquisito. Tipo, ai, nossa, que intimidade, sabe? Me ligando. Não conheço. Eu, pelo menos, sou super assim. E é possível que eu, então, usuária, também ligue para esse negócio e fale, gostaria de informações mais detalhadas sobre a minha compra, ou preciso corrigir determinada coisa, o meu processo de compra ali, de repente, foi mal feito, eu preciso mudar alguma coisa. Então, é isso, assim, e a gente sabe que era super importante, que era muito desejado, e que fazia parte até do que a gente fala de uma experiência toda em thread, ou seja, sempre na mesma linha, né, no mesmo fluxo conversacional. Sim. Então, a ideia era eu não ter que ficar cada vez mais indo para sites externos, para outros lugares para resolver o meu problema, ou seja, saindo do canal e ter que ligar, né? E aí entra a parte da ligação. Então, assim, o ideal é que eu não tenha que descobrir qual é o 0800, o 3003 de uma empresa, de um negócio, para então começar a conversar com ela. Então, isso vai acontecer dentro do WhatsApp. Isso é muito legal. Então, assim, eu sei que Zenvia tem alguns casos que em breve serão públicos de sucesso dessa funcionalidade. E a gente percebe que houve também uma otimização do tempo das ligações, do tempo dos agentes que precisam atender negócios e pessoas, né, através de telefone. Então, o que aparece? Aparece que o momento da ligação, ele se torna mais efetivo. Se de fato eu tiver de ligar, né, eu vou fazer isso com já... um histórico muito bem delimitado já, Exatamente. Né? Isso ajuda muito em conversas difíceis que a gente está tendo com o cliente ali no final de uma jornada, né? Escalar um atendimento. Quando o cliente já está tentando conversar no digital e você vê que a temperatura já está mudando. Então, nada como 2 minutinhos de prosa, como dizem em Minas Gerais. Pega o telefone, liga, né? E agora, no caso, o calling dentro, direto de WhatsApp. Ajudando na resolutividade, né? Que, no fundo, espelhando na nossa estratégia, no nosso posicionamento, é o atender melhor. Atender melhor no digital também vai passar por isso. Então, eu particularmente sou fã da funcionalidade, porque eu acredito que em momentos específicos da jornada, a gente vai conseguir ter um ganho de qualidade bem maior nessa relação, nessa conversa com os usuários. Ou dependendo da audiência também, Exato. né? Porque eu fiz parte do beta teste da funcionalidade, entrevistei alguns clientes e um desses clientes era uma previdência privada que atendia aposentados. Então, olha que legal, ele tinha a estrutura dele já funcionando no WhatsApp e toda hora o atendimento, quando o atendimento escalava, ele precisava fechar ali a Zenvia, pegar um telefone, então ele contratava ali uma empresa de telefonia, tanto para fazer a ligação quanto para armazenar a ligação. Perdia todo o tracking do que estava sendo conversado, porque, como a Mari falou, não ficava em thread. Então, tinham custos diferentes, quebrava a experiência do cliente, quebrava a experiência do atendente, que ele precisava sair de uma ferramenta para outra. E o canal, o Voice, para esse público mais sênior, é muito importante, super importante ainda, né? Então, foi muito engraçado, assim, porque a gente não esperava lidar já de primeira ali num beta com um cliente que atendia esse público mais sênior. Ele falou, cara, eu preciso disso pra ontem. Porque o meu público é um público que sim, começa o fluxo ali dentro do WhatsApp, mas para tirar alguma dúvida, para escalar um atendimento, eu preciso ir para voz. E para eles, essa funcionalidade dentro do WhatsApp vai facilitar muito. Até para passar essa confiança, né? Porque hoje a gente sabe como é que funciona o call ali com o idoso, né? O idoso está muito desconfiado, né? Dessas chamadas e tudo mais. Então, quando você olha ali no WhatsApp e vê que é uma empresa verificada do número que você já estava conversando ou que você contratou um serviço te ligando, você passa mais confiança, mantém no mesmo canal. Então, foi bem legal. Tô contando essa experiência para vocês porque foi super legal ali. Dar de cara já no primeiro caso ali de um caso de uso ali interessante pro calling. Estamos quase chegando ao final aqui do nosso terceiro episódio do Pode Z, mas aí eu queria
encerrar a minha fala aqui te fazendo algumas perguntas, Mari. O que você identifica? Nós já falamos de todas as funcionalidades mais recentes, né? Apesar de que é um mundo de oportunidades e de coisas que a gente faz ali dentro do canal. Mas como a gente já falou dessas últimas 4 principais aí, então recapitulando para nossa audiência aí. Falamos sobre Pix, falamos sobre MM Lite, falamos sobre Flows e falamos agora sobre o Calling, né? Então, fique ligada aí que a Mari nos ajudou a entender bastante como isso integra na jornada dos nossos clientes. E aí agora eu queria saber quais as principais tendências, o que vem por aí, né? Especialmente olhando aqui para o nosso mercado de Brasil, América Latina, com todo o nosso jeitinho peculiar de ser e de se relacionar com os clientes. Queria saber como a Meta está enxergando e quais as tendências que a gente tem e que a gente pode esperar aí para um futuro breve. Eu acho que a América Latina tem uma característica super importante, assim, que é o fato de que somos curiosos, né? E a gente quer que alguém diga coisas que a gente não sabe que quer, né? Então, eu acho que o latino, mais do que outros mercados, ele espera ser impactado por novidade, para que aquilo passe a fazer parte da vida dele, para que ele descubra coisas que não sabia. Então, isso, para a gente, assim, olhando um futuro que nem está tão distante assim, olhando o segundo semestre do ano, eu diria que a gente vai ver cada vez mais, do ponto de vista de comportamento do consumidor, a necessidade de conhecer ofertas e experiências. Então, a gente tem uma temporada importante que se aproxima, né? Que é uma temporada de compras, uma temporada em que as pessoas estão dispostas a gastar, dispostas a experimentar outras marcas diferentes das que já conhecem, que elas esperam ser impactadas por ofertas, que elas começam a se planejar e se organizar. Então, assim, eu diria que existe muito recurso hoje para estar no top of mind, né? Dessas pessoas que estão ali com o comportamento do consumidor totalmente drivado a fechar negócio, a comprar e comprar mais e melhor, né? Então, assim, acho que Zenvia já vem fazendo assim um trabalho intencional nos últimos anos para que a gente se prepare os clientes de vocês para terem uma posição conversacional, né? Uma estratégia conversacional que seja de conversão nesse momento. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para revisar as nossas jornadas, para deixar elas completas do ponto de vista de objetivo desse público, para trazer a audiência certa, para entregar sinais dessa conversão depois também, né? Então, assim, é um loop bem fechado. Mas eu acho que o que vem por aí é cada vez mais o desejo de consumir. O desejo de consumir melhor. Então, eu diria que trabalhar o seu posicionamento digital, no sentido de forma preditiva, proativa, né? Estar lá e recomendar coisas e aproveitar toda essa inteligência, né? Que o Lucas trouxe aqui, de sistemas que estão integrados para que essas conversas sejam conversas que levem o meu público a consumir o meu produto, né? São super valiosas nesse momento. A cada 6 meses a gente faz um refresh aí de roadmap. Então, a gente tem uma série de coisas que vão fazer parte de lançamentos, né? E que a gente já vem ali plantando a semente junto das conversas com os nossos parceiros, que vão fazer parte do desenvolvimento futuro de WhatsApp. Então, tem muita novidade. Esse roadmap sai, como eu comentei, no segundo semestre. Então, por hora, ele ainda é algo que está no forno, tá? Mas o que a gente vê? A gente vê uma participação muito maior de AI, né? Nas experiências. Então, o que a gente tem visto? A AI na Meta, ela tem sido aprimorada. A gente tem investido, assim, alguns bilhões, né? Em trazer uma experiência de AI otimizada para tudo que envolve mídia, né? Tudo que envolve as plataformas de ads da Meta. Então, como que a gente entrega ads cada vez mais potentes e mais focadas em conversão. E a gente tem trazido isso para a experiência conversacional. Então, dentro de Messenger e dentro de WhatsApp, a gente já tem Meta AI embedado, né? E Meta AI hoje já tem a capacidade de auxiliar decisões de negócio, de ser parte de um fluxo conversacional que os negócios entregam para os seus clientes. Então, uma pesquisa, de novo, assim, recente de BCG, nos trouxe ali, mais ou menos em março, quando ela foi lançada, focada em comportamento do consumidor, que 45% dos brasileiros já tinham usado a AI da Meta. Então, muito porque, de novo, as pessoas já estão no WhatsApp, né? Elas já estão nas nossas plataformas. Já confiam no canal.
Não, e assim, é muito simples, Lê, já tá ali embedado, não preciso abrir outro app. De novo, começa o racional, aquele do que a gente falou um pouco do in-thread, né? Ou seja, tudo que já está ali na minha mão. Então, assim, as pessoas já estão utilizando. Então, como que eu trago essa capacidade que a AI traz para o negócio e de forma integrada, de forma simples, né? Eu acho que esse é um desafio importante. Eu acho que ele é um desafio a ser pensado intencionalmente para essa etapa de alta demanda, de alta temporada de compras. E eu diria que ter uma presença conversacional nesse momento ajuda muito na conversão de negócios. Porque não é só vender nesse momento. É fazer o suporte do cliente, é entregar melhor a continuidade, é dialogar com ele depois, né? É ter um diálogo contínuo. Então, eu acho que todos estaremos pensando muito nisso, assim, nos próximos meses, sabe? Eu gostaria muito que quem nos escuta também conversasse com vocês para entender o que pode fazer de diferente, o que pode fazer melhor na sua estratégia, sabe? Boa. E você falou dessa temporada de compras que a gente vive agora no segundo semestre, né? E a gente sabe que são nessas temporadas onde as pessoas descobrem as novas marcas. E aí não é só converter, é reter e expandir, né? Então eu queria, pra gente finalizar esse nosso papo, você trouxesse alguns conselhos práticos de como essas empresas elas podem vender mais e atender melhor, olhando especialmente agora para esse segundo semestre, para essa temporada de compras. Nossa, essa pergunta é interessante, assim, porque eu acho que uma jornada conversacional, ela é realmente uma jornada. Não vai ser no início e não vai ser sozinho, né? Assim, que uma marca vai conseguir, talvez, ter o estado da arte, do diálogo dentro de uma plataforma digital. Mas eu acho que aproveitar todos os conhecimentos e os insights que outras tecnologias que já existem na empresa trazem é fundamental. E trazer isso de forma muito contextualizada dentro do WhatsApp é um passo para o sucesso. Acho que ter o expertise de empresas como Zenvia, né, dos nossos parceiros, assim, para evitar, né, assim, talvez algumas armadilhas, evitar ali alguns tropeços que vocês, por já fazerem isso para muitas indústrias diferentes, conhecem, é super importante. E eu diria que entender a sua audiência. Sim. Porque do ponto de vista da experiência de quem eu quero tocar, né, eu consigo construir coisas muito mais relevantes. Hoje, a gente tem a capacidade de fazer a experiência ser cada vez mais ininterrupta. E eu diria que esse é um elemento importante. Então, ter uma experiência, oferecer ela de maneira ininterrupta dentro de um canal como o WhatsApp, ajuda muito a gente a ter sucesso, né? A vender mais e atender melhor ao longo do ano. Mas eu acho que o momento de começar a fazer testes, o momento de começar é agora. Então, eu diria que o quanto antes um negócio se propõe a oferecer uma experiência de valor e simples para o seu cliente, talvez de maneira mais efetiva ele vai conseguir chegar na sua evolução, né? Nessas conversas. E eu acho que a gente tem uma série de incentivos na mesa, assim, também através dos nossos parceiros, para que as empresas experimentem isso, né? Que elas se comprometam com a criação de uma jornada de valor. Então, eu acho que conversar com vocês talvez seja o meu grande conselho, assim. Converse com o parceiro, entenda tudo que pode ser feito, comece, né? E entenda que quanto mais ininterrupta for essa jornada, mais exitosa, assim, mais vitoriosa ela vai ser. Então, eu acho que esses são alguns conselhos ali de como pensar essa jornada, enfim, para o futuro. Excelente. Mari, foi um prazer receber você aqui. A gente poderia ficar horas falando sobre o canal do WhatsApp, todas as novas funcionalidades, as possibilidades que a gente tem de fazer negócios ali, de vender mais, de atender melhor. Quero te agradecer profundamente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E você, muito obrigada por ter ficado, assistido, ouvido do carro o nosso terceiro episódio. Quero agradecer também o meu companheiro, Lucas. Tô ficando boa de companheiro, tô adorando, viu? Os companheiros novos. Muito obrigada, Lucas, por ter vindo hoje. Obrigado a você, Lê. Obrigado, Mari. E também, se você chegou até o final do nosso Pode Dizer, você já entendeu que o WhatsApp, ele não é mais só para fazer sua campanha de marketing, né? Que ele agora permeia todas as áreas da empresa. Então, se você chegou até aqui, não deixa esse conteúdo só para você. Leva esse conteúdo para as suas reuniões, espalha aí no teu escritório, faz esse conteúdo rico realmente ganhar vida dentro da empresa.
Obrigado, Isso aí. pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal.